Vape ou cigarro? O que é pior? Se eu falar para você, você vai pular do 20º andar. Ah, pulo do 6º, é menos pior. Isso não existe. Você não tem que pular do 20º, nem do 6º, nem de lugar nenhum. Ou seja, tabagismo em todas as suas formas, com vapor ou sem vapor, é veneno. Muita gente me pergunta, Vanessa, qual que é a diferença entre o vape e o cigarro convencional? Cigarro, tabagismo, vapor. Qual que é o problema? O primeiro ponto é, a indústria ela é muito inteligente. Então, no século passado, o marketing é o mesmo de hoje, gente. Só mudou a roupa. Antes era um cigarro com as atrizes de Hollywood, hoje é o vapor com as atrizes e atores de Hollywood. Crianças, junto de mãe que fumavam cigarro convencional, gestantes fumando, médicos fumando, indicando o cigarro. Hoje está a mesma maneira. De cada 10 artigos, um diz, ok, vamos usar o vapor para reduzir os danos do cigarro convencional. Mas 9 são terminantemente contra e nós temos um embasamento muito grande da ciência do mal que o vapor faz. Qual que é o maior dos problemas? A ideia de que não faz mal. Nossas crianças e nossos adolescentes estão sendo estimulados a usar simplesmente como recreação. Ah, não tem nicotina. Tem um vapor de 30 ml mais ou menos, só para você ter uma ideia. Não o vapor, mas o líquido que vem no vapor de 30 ml. Se ele tiver aí 50 miligramas de nicotina por ml, e vamos supor que essa pessoa gaste 15 dias para usar esse produto por baixo. Infelizmente, essa pessoa está fumando, em média, 5 maços de cigarro convencional por dia, ou seja, 100 cigarros por dia. Em termos de concentração de nicotina, porque um cigarro normal, esse da indústria, libera aí 1 miligrama de nicotina. E o vapor, 1 ml daquele líquido são 50 miligramas. Então, não é brincadeira. Ambos provocam doença pulmonar, que é chamada enfisema, provoca bronquite crônica, provoca câncer, provoca doenças intersticiais. O vapor, ele provoca doenças no interstício pulmonar, que são as divisórias, como se fossem divisórias de cômodos, gravíssimos. E os nossos jovens, infelizmente, estão chegando no meu consultório, estão chegando nas urgências e emergências, vão sendo tratados como doença viral. Por quê? Porque a tomografia, o raio-x que aparece é muito parecido com as doenças virais. Vou contar uma coisa para você. Sabe aquele negócio de vidro fosco, aquele negócio das tomografias graves de Covid? É muito parecido com o que acontece quem usa vapor. Eu tenho um paciente, eu tenho vários, mas eu vou dizer desse. Tratei ele o ano passado, com 21 anos. Estava com tosse seca e às vezes a tosse úmida. Parecia uma bronquite, mas não, era o vapor. Quando nós começamos a colher história, quando nós pegamos, fizemos o exame físico dele e pedi exames de imagem específico para o caso dele, eu já vi alterações na tomografia. Se ele fosse a qualquer serviço de urgência e emergência, iam dar um antibiótico para ele para tratar a pneumonia, que é o que está sendo feito. Então, além de ser subdiagnosticado, a gente não vai conseguir chegar no real problema. Por quê? Porque está sendo tratado como outro. Esse ano ele voltou para mim. A tosse já estava sendo acompanhada por sangue. Fiz a mesma coisa, pedi uma nova tomografia, porque a tomografia vê as lesões, mas não é só ela que eu preciso pedir, mas nesse caso eu pedi que era fundamental. Não tinha infecção pulmonar, infelizmente, já tinha pequenas áreas de enfisema, 22 anos, e já tinha áreas de bronquite, mas infelizmente, áreas de doença intersticial. Existem várias doenças intersticiais. Cuidado! Ah, mas o cigarro comum tem mais de 4.500 substâncias tóxicas. Concordo. Ah, o vapor não tem.
concordo, porém, o vapor, ao ser usado e ao ser aquele líquido ser colocado em altas temperaturas, aquele líquido é transformado em diversas substâncias tóxicas, cancerígenas, metais pesados, que não só dão lesão pulmonar, mas dão doenças cardiovasculares, piora a hipertensão, doenças do metabolismo, risco de AVC. Então não vamos brincar. E uma coisa que me dói o coração. Nós já sabemos que em 8 a 10 anos, essa geração de 20, 22, que está usando vapor e acha que é recreativo e não é, vai ser o nosso paciente de 30, 35 anos, que hoje seria o nosso paciente de 60, 70. Então nós, que trabalhamos com a pneumologia e com o combate ao tabagismo, a gente está muito preocupado. Então vem comigo nisso. Vamos trabalhar para a gente conhecer o problema. Aqui não é cenário de julgamento. Aqui é cenário de apoio, de auxílio, porque a gente faz o tratamento para parar. Em qualquer forma de uso do tabaco e de vaporização. Então nós estamos aqui para sermos parceiros nessa luta que está séria e vai continuar sendo muito séria. Com relação a uma outra forma de tabagismo, que o tabagismo não, mas o uso do tabaco, o narguilé, que é um instrumento secular de cultura árabe, lá no Oriente Médio, e nós importamos essa cultura para cá. O narguilé, o narguile, cada sessão de narguile ou narguilé, de mais ou menos 45 minutos a 1 hora, pasmem, você está fumando cerca de 100 cigarros comuns. E qual que é o outro risco? Você já parou para pensar? Primeiro, aquela fumaça e a troca, porque é um instrumento social. Aquele caninho do narguilé ou narguilé pode estar contaminado. Infelizmente, já tem relatos de tuberculose, vírus, bactérias, e ele é compartilhado. Então, isso é um problema também que a gente deve instruir. Além do risco das doenças provocadas pelo uso como uma forma de tabagismo, doenças infecto-contagiosas e mais contaminações, porque infelizmente não é feita a higienização do narguilé. É claro que nós vivemos em sociedade, é maravilhoso termos uma conexão, mas nós podemos ter uma conexão conversando, dialogando, namorando, brincando, curtindo, sem precisar usar vapor, sem precisar usar cigarro, paieiro, narguilé. E hoje, a nova moda, mas que já é antigo, o tabaco mascado, que ele está vindo gourmetizado e está famosíssimo na Suíça e na Europa, mas aquilo nada mais é do que o rapé, do que o tabaco mastigado. Então tomem cuidado, velhas histórias, só que com nova roupagem. Gostou desse conteúdo? Curte, compartilha, envie para as pessoas que você entende que precisam compreender esse conteúdo e quem sabe você está sendo um instrumento de ajuda e junto conosco informar para melhorar a qualidade de vida e a saúde. E, mais importante, se você tiver alguma dúvida, pergunta, deixa aqui nos comentários, porque eu vou te responder. Eu não vou te deixar na mão. Vem!